Meus irmãos queridos, vamos nesse instante reunirmos todos nós, em espírito, em sentimento, a Jesus e a espiritualidade maior, em busca de um conforto, em busca de um acarinhamento para as nossas almas. E que em aprendendo o Evangelho de Jesus, além de conquistar a paz, a força, o equilíbrio, nós possamos também passar para todos aqueles que se encontram ao nosso lado, para que possamos ser motivo de paz, de harmonia, de alegria a nossa presença, onde quer que estejamos. Mas assim nós conseguiremos, através da nossa mudança interior. Como eu posso mudar? Através do conhecimento. E esse conhecimento nós podemos adquirir através do estudo do Evangelho. Então, nesse instante, vamos nos reunir em espírito. Antes de qualquer coisa, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, o dom da vida. O ter tido a oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Vamos agradecer a oportunidade da família, do trabalho, de ser quem nós somos. Agradecer a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, que é a base para a nossa recuperação espiritual, para que possamos, na nossa mudança, Jesus trazer em nós o começo, o recomeço, a alegria, a paz e a força interna para vencermos as dificuldades que possam vir em nossa jornada. Abençoa, Pai Todo-Poderoso, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa existência. E nós vos pedimos, Senhor Jesus, Pai de infinito amor e misericórdia, que abençoe a toda a humanidade que passa nesse instante por um problema tão sério de transformação. Um problema, Jesus, que traz medo, insegurança, dificuldades materiais, dificuldades emocionais, mas sabemos que tudo que acontece nesta existência é por um bem maior. Pela bondade de Deus sabemos, Jesus, que nada é por acaso. Que tenhamos os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Ajuda-nos, Jesus, nessa trajetória. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito interessante e esse tema acalentou muito o meu coração. Nós vamos falar hoje sobre a virtude. Segundo o Evangelho, Espiritismo, o que seria virtude? Conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Quais seriam? Caritativo, laborioso, modesto, humilde, simplicidade. E segundo Paulo, em Gálatas, versículo 5, capítulos 22 e 23, ele fala sobre algumas virtudes. E essas virtudes, elas são desdobradas em tríades, são 3 tríades. A primeira tríade é amor, alegria e paz. Olha que interessante. Quando foi perguntado a Jesus o que era necessário para que entrasse no reino dos céus, ou qual era a maior lei? E aí Jesus fala de todas as leis. A maior lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Mas existe hoje um déficit, uma carência de nós amarmos a nós mesmos. Muitas vezes a gente faz caridade para outrem e somos descaridosos com nós mesmos. Olha que interessante. Quando a gente não se aceita, quando a gente não se perdoa. Então, se eu não me aceito, se eu não perdoo, como eu perdoo o outro? Como eu posso compreender o amor em si? E nós sabemos que por trazermos muitas histórias dessa vida e de outras vidas, os nossos espíritos, eles se cobram muito.
Cada um cobra de si. E aí muitas vezes assim, não mereço ser feliz, não posso ser feliz, não posso ter, não posso ser, não posso acontecer. Então, desenvolvimento de uma virtude, dessa virtude, do alto amor, do alto respeito, quando eu me amo, eu posso desenvolver a humildade, porque aquele que vai me agredir, mas eu tenho amor a mim, eu não tomo como verdadeiro aquilo que ele fala, então isso a gente desenvolve a humildade, né? A segunda tríade, olha a coisa linda, longanimidade, benignidade e bondade. Também isso está relacionado a virtudes. Bondade. Eu posso ter bondade comigo mesmo. Quando eu reconheço o que eu preciso melhorar, mesmo que seja doloroso, eu observo os caminhos que eu vou tomar. Eu reconheço aquilo que me fizeram. Vou ter, logicamente, sentimentos ruins, lógico que eu vou ter, porque eu conheço também sentimentos ruins, eu falo já sobre isso, essa dualidade que existe dentro de nós. Mas, se eu me predisponho a ter características do homem de bem, olha só, que é um dos caminhos que a gente precisa percorrer. É uma conquista nossa. Então, eu vou adquirir a bondade comigo, eu posso adquirir a bondade com o outro, pelo menos do não revidar, pelo menos do não manter sentimentos ruins, raiva, mágoa, ódio, que também traz doenças. Então, veja, desenvolver a característica de uma virtude é igual a desenvolver saúde psíquica, mental e espiritual. E a terceira tríade, fé, mansidão e autodomínio. Bom, se eu não tenho autodomínio, como é que eu vou ter a condição de dominar situações que estão ao meu redor e como é que eu vou desenvolver virtudes? Da bondade, da alegria, da paz. E ainda segundo o Evangelho e o Espiritismo, alguma das bondades é caritativo, modéstia, laborioso, a humildade. Como é que eu vou desenvolver isso? Se eu não tiver o autodomínio sobre mim mesmo. Mas como é que eu vou ter o autodomínio sobre mim mesmo? Primeiro ponto, eu reconhecendo o que eu preciso melhorar, potencializando o que eu já tenho de bom. Olha que interessante. São Tomás de Aquino fala que a maior de todas as virtudes é a prudência. Sem a prudência, as outras virtudes, elas podem não vir. Por que a prudência? Se eu tenho a prudência no pensar, a prudência no agir, a prudência no sentir, eu consigo ir desenvolvendo, porque o meu cérebro, ele para de pensar, de sofrer, de ser reativo. Então eu paro, eu tenho a prudência de pensar qual é o próximo passo. Isso requer o quê? Força interna. Tá certo? Isso requer o quê? Um autodomínio, que é da terceira tríade de Paulo, quando ele fala aos Gálatas, que a terceira tríade é fé, mansidão e autodomínio. Então, desenvolver a virtude está relacionado muito ao autoconhecimento, à autodeterminação de melhoria. E aí, como é que eu vou conseguir isso? Através de estudos do Evangelho. Nós estamos aqui falando sobre o Evangelho de Jesus. Como que eu vou desenvolver? Através do estudo. Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai me libertar de quê? Vai me libertar dos grilhões que eu tenho, que eu trago dentro de mim de vidas e vidas. Imagina que nós temos várias civilizações dentro de nós. Nós temos vários valores dentro de nós. Por que isso? Porque nós temos várias e várias encarnações, nascemos em vários países e tudo isso nós carregamos. Então o que é que acontece? Muitas vezes existe uma briga dentro da gente. E quantas vezes o ego, ele permanece? O ego, ele tem o seu sentido de existir na nossa existência, ele faz parte da formação da nossa personalidade.
ele tem a importância. Mas quando nós associamos, potencializamos a paixão, quando o orgulho, a vaidade, a falta de modéstia, então nós estamos potencializando esse ego. E isso nos tira a prudência, isso nos tira o raciocínio, não é só lógico, o raciocínio lógico e o raciocínio emocional. Porque dentro da gente existe a paixão e a razão. O ideal é ela ser equilibrada. Mas quando é que a paixão e a razão, ela pode ser equilibrada? Quando nós desenvolvemos o autodomínio. E aí quando eu desenvolvo o autodomínio, eu desenvolvo a humildade. O que é humildade? Cada um vai ter o seu conceito de que é ser humilde. Mas dentro da humildade, um dos comportamentos é a não reação. Dentro do comportamento da humildade é a compreensão, é o perdão, é o amor. Agora, eu reconhecer a humildade através do perdão, através da compreensão, eu deixar as pessoas me machucarem, fazer o que querem comigo, não é nada disso, porque nós temos que respeitar o nosso ser interno, nós temos que respeitar o nosso ambiente, primeiro nós, e depois o que vier do lado externo e quem vier do lado externo. Respeitar, mas tudo começa a partir de mim. Então, para a gente pensar, e qual é o sentido então de desenvolver a virtude? Primeiro ponto, qual é o sentido da vida? Por que é que nós nascemos? Bom, nasci para quê? Para morrer, para viver aqui, só o bem bom. E a gente sabe que na nossa vida não acontece só o bem bom. E aí a gente pensa numa situação como nós estamos passando agora, com esse vírus que está aí, nos acordando para uma existência diferente de outrora. Nós estamos agora em uma fase que necessitamos estar dentro de casa com os familiares. E antes, não tinha discussão, estava tudo muito bem. Mas antes, como era a convivência? Bem pouca. Porque todos nós saímos para trabalhar, os filhos vão para a escola, vão para a creche, eu vou trabalhar, meu esposo vai trabalhar, e aí a convivência é pouca. De repente, agora, todo mundo tem que conviver ali junto, aí de repente é briga, e de repente, eu não sabia que você era assim, você não fez isso. Olha um lado bom dessa situação. O reconhecimento da necessidade premente de mudar o padrão familiar. Um segundo ponto, eu agora não posso sair muito, então eu tenho que ficar em casa, eu não tenho o que fazer. Tem. Evangelho para estudar, livros para ler, familiares para conversar, tempo para parar, para ver no que precisa mudar. E tudo isso, gente, tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento de virtudes. E que muitas vezes a gente vai pela existência e nem se toca em relação a isso. Então, qual é o sentido da vida? Eu me conhecer. Então, por que é que é ideal eu desenvolver características essenciais para uma boa convivência? Está no Evangelho? Fazer ao outro o que nós queremos que nos faça? Sim, está. Dentro da compreensão, dentro do perdão, dentro daquilo que eu posso, sim, mas esforçar um pouco mais. Ou seja, nós estamos, digamos, em uma empresa que é a vida. Uma segunda empresa é o nosso lar. Uma terceira empresa é o nosso ser. E quando a gente vai para uma empresa, a gente tem que desenvolver o quê? Primeiro, quais são os valores daquela empresa para que eu trabalhe bem ali? Então, quais são os valores que hoje cada um traz dentro de si em relação à família? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já um dia conversaram sobre quais são os valores que vai reger a nossa família? O casal e os filhos. É um ponto importante. E dentro dos valores de família tem virtudes. Né? Então, dentro dessa empresa. Agora, dentro da minha empresa, corpo. Quais são os valores que eu vou desenvolver ou que, se eu tenho, vou potencializar? A saúde.
O respeito com o pensamento, o sentimento, as minhas atitudes, o que eu como. Quais são os valores? Percebe a importância de desenvolver virtudes? E quando a gente fala em virtude, às vezes eu achava antes, né, que era tudo tão longe, tão distante, que era virtude de santo, e não é, são virtudes que vão me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, física, psíquica e mental. Então, em relação à nossa encarnação, vamos pensar dentro da minha família quais são as virtudes que eu preciso desenvolver. Compreensão, saber ouvir, entender. E na hora que eu tiver com raiva, que todo mundo tem mesmo, na hora que eu tiver com raiva, o que fazer? Para. Recua. Gente, isso não é fraqueza. Não é que não vai posteriormente resolver o que precisa ser resolvido. Quando nós estamos em um lar, é para resolver o que precisa ser resolvido. Quando nós estamos em uma empresa com chefes que muitas vezes nós não nos damos bem, colegas que a gente não sabe porque a gente não se dá bem ou não se dão bem com a gente, ou seja, cada lugar que nós nos encontramos é para resolver o que precisa ser resolvido, para potencializar o que precisa ser potencializado, mas também nós trazemos pessoas que vêm para nos ajudar. E quantas vezes a gente magoa? E quantas vezes a pessoa vem para nos ajudar, nos ajuda, e nós nem temos a capacidade de ver, de compreender, de agradecer e acha que a pessoa não faz nada? Olha só. Então, desenvolver virtudes. Quão é necessário o desenvolvimento das virtudes em nossa existência? A humildade, ela é difícil de ser vivenciada. Mas volto a dizer que a humildade não é deixar que as pessoas façam um pouco de nós. A humildade não é deixar de cuidar do próprio corpo. A humildade não é deixar de querer ter as coisas, nem deixar de ser, em hipótese alguma. Dentro do que eu quero ser, dentro do que eu quero fazer, dentro do que eu quero ter, eu agir com humildade. Para que eu não agrida as pessoas e não me agrida. A humildade, ela está muito relacionada à paz do coração. A humildade, ela está muito relacionada a não deixar que o ego, que é o orgulho, a vaidade, sabe aquilo? Quem você pensa que você está falando? Quem você pensa que é? Ou você não sabe quem eu sou? O que importa é nós sabermos o que nós somos. Mas, ao mesmo tempo, nos colocarmos diante da vida, que a vida também pede isso para a gente, para que a gente se coloque no lugar que nos é de direito, naquilo que nós temos o potencial de ser e fazer. Mas quantas vezes a gente acha que não pode, que não merece, que não é. Também tem isso. E aí quando eu adquiro algumas virtudes, por exemplo, a virtude do amor e do respeito a mim mesma, tem coisas que eu não faço. Porque eu sou a minha empresa é meu nome, é a minha pessoa, é o meu ser maior. Mas tem coisas que eu não vou fazer. Porque eu tenho a plena consciência daquilo que eu sou. Então, quando alguém diz assim, você é isso e você não é, lógico que você coloca um respeito, mas você não se abate, eu não me abato. Quando eu adquiro virtude do amor, do auto-amor, virtude do respeito, o autorrespeito. Porque antes de que qualquer pessoa faça isso, eu preciso fazer. E tem algumas situações que nós não podemos evitar que aconteça. Por quê? Porque eu não posso evitar que o outro faça ou não faça, seja ou não seja. Isso nós não temos esse poder. Daí a importância de a gente desenvolver as virtudes, porque nós também trazemos coisas a melhorar. Olha que interessante. Vamos dar um exemplo. Um casal que se desentendeu. Esse é um exemplo vivido, presenciado. E aí a esposa não falava coisas que ele não fazia e que ela sentia falta. E aí ela se sentia
preterida, ela se sentia não colocada no sistema. E aí ela começou a sentir raiva, que é natural a gente sentir, claro. Nós temos existências que a gente conhece a raiva, mas também a gente conhece o amor, tá certo? Pois bem, ela passou uma semana injuriada, com raiva, e rezando para que ela saísse daquele estado. Aí ela começou a escrever tudo que faltava do relacionamento, o que não foi feito. E aí, uma semana enraivada, e que é natural. Mas o que foi bom disso? Parar para analisar o que ela estava sentindo. Olha que processo interessante. Parar para analisar o que ela estava sentindo. Ela começou a escrever o que aconteceu, o que ela pensava, o que ela sentia. E aí, depois que ela escreveu, ela acalmou mais. Mas ela se afastou, não é ficar de mal, ela se afastou, ela ficou em silêncio 5 dias. Em silêncio. Não queria falar, ela queria pensar, ela queria sentir, ela queria acalmar o espírito dela. Evitou uma briga. A prudência. E aí ela também se colocou onde ela achava que ela estava excluída. Olha que interessante. Bom, aí chegou um dia desse, aí chegou o momento de conversarem. E aí ela leia o que eu escrevi, porque muitas vezes eu esqueço de falar. E aí o companheiro dela leu, e muitas coisas na mente dele não era aquilo. Olha que interessante. Então vamos ver o que é que a gente pode mudar. Então, evitou um desfecho ruim de um relacionamento, evitou agressividades, né, de falar, gritar mal com o outro. E aí ainda estão se conversando. Mas percebe que quando a gente começa a desenvolver algumas virtudes, há mais equilíbrio. Percebem? E isso não é se deixar para depois, isso não é deixar, tá brincando comigo, tem que fazer isso, porque eu quero, não. Isso daí está muito relacionado, primeiro, a orgulho, a medo, entendeu? Então, como que nós vamos sentir isso? Sim, vamos. Volto a dizer, nós já conhecemos esses sentimentos. O que a gente precisa é trabalhar, potencializar aquilo que nos favorece, aquilo que nos enriquece. Entende? Então, que nós possamos, através do Evangelho de Jesus, desenvolver potencialidades, que nós possamos desenvolver em nós virtudes que nos acrescentem na nossa etapa espiritual, no nosso crescimento espiritual. Gente, para que a gente possa ter alegria, felicidade, paz, para que a gente herde o reino de Deus, e esse reino de Deus está dentro da gente. Não é algo que a gente conquista lá fora. Agora isso requer trabalho, esforço. Mas o que não requer esforço nosso? Quando a gente acorda, o esforço de levantar da cama, o esforço de ir no banheiro, o esforço de tomar o café da manhã, o esforço de pegar um ônibus, um carro, ou ir andando para um trabalho, o esforço no trabalho de fazer aquilo que me é de direito fazer e que eu escolhi fazer, o esforço de educar o filho, tudo é esforço agora. Que a gente não veja esse esforço como um peso. Existência, ela tem as suas dificuldades, tem, e isso não é teoria, isso é vivência. Olhe para a vida de cada um, é esforço, e que esse esforço, na hora que a gente estiver reclamando, estiver achando ruim, que a gente entre no estado de gratidão, porque nós não temos no nosso dia a dia. Vou deixar uma tarefa para vocês, diariamente. Quando acordar, escreva, põe um caderninho do lado da cama. Naquele momento que acordou, quais os motivos de agradecer? E quando for deitar, o que agradeceu? Eu estou fazendo isso, gente, é impressionante. Aí a gente começa a ver o quanto que a gente tem da vida e a gente sempre achou que não teve.
E muitas vezes uma coisa que a gente não teve, que não conseguiu por qualquer motivo que seja. Então nós achamos que nós não fomos bons o suficiente, não fizemos o necessário, não conseguimos o necessário. Mas quantas outras coisas nós temos e nós fizemos e estamos fazendo. Então, que veja quais as virtudes que precisa ser desenvolvida em cada um de vocês, mas que elas venham principalmente com a humildade, que elas venham principalmente na humildade e reconhecer o que eu sou de bom, humildade para reconhecer o que eu preciso melhorar, que elas venham com o amor, que elas venham com a paciência, que elas venham com a prudência. Que Jesus nos abençoe. Então vamos orar agradecendo a Jesus este momento de paz, este momento de harmonia. Mestre Senhor Jesus, nós vos agradecemos, querido amigo, o dom da vida, a chance de aqui nos encontrarmos no planeta Terra. Dai-nos força, coragem, Senhor Jesus, paciência, resiliência, para que possamos tornar-nos melhores a cada dia. Para que possamos, Senhor Jesus, ser motivo de alevantamento, não de discórdia. Abençoa todo o planeta Terra, abençoa a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa existência. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. E que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja hoje, amanhã e sempre.